Olá, irmãos. Bom dia. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 33 diz assim: Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. O pecado muda as pessoas? Com certeza. Olha a história de Adão e Eva, por exemplo. Nós não sabemos ao certo por que Adão comeu do fruto. Mas sabemos como Eva comeu. Ela foi claramente enganada. Não deveria comer o fruto, mas comeu. E deu ao seu marido. Quando ela chegou a Adão, possivelmente ela já tinha dito que tinha comido. E ele sabia qual seria o fim dela. Ele, de fato, não foi enganado por ela. Ele quis comer. Talvez, muitos dizem, que seria para não deixá-la sozinha, porque tinha medo de viver sem ela. E o que fosse acontecer com ela, ele queria que acontecesse com ele também. No entanto, depois do pecado, quando Deus perguntou onde ele estava, ele disse, e Deus perguntou por que você se escondeu. E a primeira coisa que ele fez foi culpar a sua mulher. Então, ora, antes do pecado, ele teve uma atitude que parecia ser de compaixão, de complacência, de identidade, de identificação. E agora ele já estava condenando a sua mulher. Percebe como o pecado faz com as pessoas? Acima de tudo, o pecado ele traz medo. Medo de muitas coisas, das consequências. E pessoas com medo, elas costumam fazer coisas que se não tivessem medo, obviamente não fariam. Então, muitas vezes você pode não entender o que uma pessoa faz com você, ou do jeito que ela age com você, mas pode ser simplesmente porque ela é impulsionada pelo medo. Não é que você deve viver com uma pessoa que te maltrata, que te faz o mal. Não. Longe disso. O que é preciso ser feito é se afastar, claro. Mas é importante entender o fenômeno. E o pecado traz medo. A própria Bíblia diz isso. Impõe temor. Olha a história dos israelitas. Quando Deus falou com Moisés, eles tiveram medo. Deus queria falar com eles também. Mas eles disseram, fala tu com Deus, para que nós não morramos. Você entende? Cada vez mais, quando pecamos, quando fazemos algo que não é correto, quando nos afastamos de Deus, nós começamos a agir de maneira completamente ao contrário do que deveria ser a nossa atitude. E você sabe que, como eu estava falando sobre o medo faz com que as pessoas ataquem umas às outras.
simplesmente pelo fato de terem medo de serem atacadas primeiro. Então elas acabam atacando. Assim como um animal que pensa que vai ser atacado, que se sente ameaçado, então ele ataca. Muitas pessoas maravilhosas estão cheias de culpa, estão cheias de medo, como eu já disse, estão cheias de ressentimento, simplesmente por causa do pecado. Deus, com seu grande amor, tenta aproximar os seus filhos. Porque sim, o poder de Deus transforma as pessoas. No entanto, o pecado, infelizmente, também transforma. E aqui no texto que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo fala claramente: não se enganem. As más conversações, ou seja, os envolvimentos errados com pessoas que já estão acostumadas a viver no erro, ou talvez até mesmo a prática do falar, do se envolver, do conversar sobre assuntos que não são bons. Muitas pessoas, por exemplo, se divertem com fofoca. Muitas pessoas se divertem falando coisas que sequer fazem sentido, ou só querem se entrosar. De qualquer forma, isso vai cada vez mais cauterizando, ou seja, anestesiando a mente das pessoas. Anestesiando a consciência. Porque a Bíblia chega a usar o nome de cauterizar. Você sabe o que acontece com alguém que está anestesiado? Você pode arrancar qualquer membro do corpo dela e ela não vai sentir. Ou seja, você pode causar um grande dano, ou a própria pessoa pode causar um grande dano a si mesma, só que não vai perceber. A corrupção, ou o fato de corromper, é estragar algo que é bom, que é puro. E isso nada mais é do que a mente que Deus nos deu. Mas não importa o que já aconteceu até aqui. Se você está me ouvindo, é porque você está disposto a dar espaço para a voz de Deus na sua vida. Você está disposto a se aproximar dele. E ele tem a capacidade de mudar você. Ele tem a capacidade de transformar você. Não importa quanto tempo leve, e não importa também se for rápido, mas a verdade é que o que Deus mais quer é nos mudar, é nos transformar. Porque sim, Ele é especialista nisso. Ele é especialista justamente naquilo que o ser humano não tem poder para fazer. Aquilo que o ser humano não consegue. A psicologia, por exemplo, diz, a psicanálise também, que é impossível mudar a personalidade ou o caráter de alguém. Mas Deus pode. E mais do que poder, é Ele querer, Ele quer. E só depende de você. Só depende de você se aproximar dele. De você pedir a ele. De você começar a conviver mais com ele. Obedecer a ele. Porque assim como os discípulos que viveram com Jesus
foram transformados, assim eu e você também podemos. E o pecado não terá poder sobre nós. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.